Vamos contar a história da Lélia Alaúre, depois reclassificaram para Adrolélia Alaúre. Bom, estava o senhor Alaúre de Oliveira em Ilhéus, na Bahia. Aí veio a informação de que estava tendo uma derrubada de sertão nas proximidades de Ilhéus para plantar cacau. Todo mundo sabe que o cacau não é uma lavoura igual ao café, que se derruba a mata e planta. Você tem que raliar a mata. Escolhe uma ou outra árvore e derruba. Não pode derrubar tudo, porque o cacaueiro gosta da sombra das árvores maiores. Então lá foi o seu Alaúre, nesse lugar que estava tendo a derrubada, próximo de Ilhéus. E aqueles troncos gigantescos deitados lá. Não tinham tirado a madeira grossa ainda. Eles geralmente tiram a madeira grossa e a madeira fina eles fazem aquelas coisas de pôr fogo, moer tudo para que aquilo sirva de adubo para o cacaueiro que vai ser plantado ali. E ele estava andando por cima de um tronco enorme. Aí ele olhou assim na lateral do tronco e viu uma plantinha esquisita lá. Falou, o que é isso daí? Isso aí não tem porte para ser uma catreia. Olhou, pegou com a ponta do facão, tirou ela assim do tronco, assim empurrando ela, tirou, destacou ela e pôs no saco de coleta. E lá essa planta veio, junto com os sacos de coleta. Quando chegou em Piracicaba, foi tirando planta daqui, tirando planta dali, tirou essa Alaúre. Tirou não tinha nome ainda, tirou essa planta esquisita. Falou, o que é isso aqui? Nunca ninguém viu isso. Vamos plantar. Plantou. Quando floriu, foi aquela maravilha de plantinha, coisa mais linda, que hoje tanta gente conhece. Quem tirou essa planta da natureza, pela primeira vez, foi o seu Alaúre de Oliveira. Então, só Exalc tinha. Eu ganhei uma planta dessa. Quando ela participou de uma exposição, naquele fim de semana veio muitos telefonemas aqui que queriam ela para reproduzir. Eu emprestei o meu vaso para o Gerson Calore reproduzir, fazer semente dela. Não existia. Aí aconteceu uma coisa. Tinha um aluno de Ilhéus, da Exalc, que começou a olhar por lá, olhar por aqui. Esse aluno falou, espera um pouco. Essa planta, Ilhéus, tal. Meu pai tem uma fazenda perto de Ilhéus. Nessa mesma excursão que foi encontrado Lélia Alaúre, foi encontrado Catreia Kerry. Por que ela tem o nome de Kerry? Dr. Varmik Esteban Kerr era diretor da genética. Então homenagearam ele. Dr. Varmik Esteban Kerr. Varmik Esteban Kerr é conhecidíssimo do Brasil como cultivador de abelhas, importador de abelhas, e ele é que fez melhoramento de muita abelha. Ele saiu de Piracicaba para morar, eu não sei se eu estou enganado, se é Piauí, se eu não me engano, que é um lugar que tem muita abelha. Voltando na Alaúre, foi feito o herbário dela e foi dado o nome de Alaúre, em homenagem a Alaúre de Oliveira, que é o Lolo, nosso grande amigo lá de Piracicaba, faleceu no ano passado, mas ele sempre me contava isso daí. Ele nem esperava, tirou lá com a ponta do facão e trouxe. Esse aluno que falou da fazenda foi lá procurar e achou, mas daí não achou uma, achou habitat. De lá veio alba, veio semi-alba, veio tipo, veio cerúlea. Ele trouxe essas plantas e depois outros foram lá e trouxeram, porque eu lembro de um carregamento que veio de Alaúre, do mato. Eu não sei se veio para o Mazzoltini ou para quem que veio. Aí o senhor Alaúre falou, Carlos, mas eu só trouxe a tipo, como que tem tanta variedade agora? Daí que foi lembrado da fazenda do moço lá de Ilhéus. Na terra do pai dele tinha a Lélia Alaúre.
e junto com ela a Catreia kerri. É uma ludigese de má, péssima de forma, mas é uma espécie. Então, consagrada também, baiana. Eu queria agradecer a oportunidade que o amigo Fábio me deu de falar sobre as plantas, porque quando comecei, eu pegava o ônibus aqui embaixo, na Praça José Hermílio de Moraes, 5:45, o primeiro ônibus que ia para Sorocaba, e eu ia para Sorocaba. E eu nunca esqueço uma vez que eu cheguei cedo em Sorocaba, e do meu lado, assim, tinha uma moça e uma velhinha. E eu olhei assim na mulher, falei, eu conheço essa mulher, ela é artista, Henriqueta Brieba. Esse dia eu viajei essa madrugada de sábado, eu viajei para Piracicaba. Lembro como se fosse hoje. Ela veio fazer um show na cidade de Sorocaba, ela e a sobrinha dela. Não vieram de carro, ela foi embora para São Paulo no Cometa. Então vocês vejam bem como as coisas se interligam e vão acontecendo. Uma artista global ali, Henriqueta Brieba, velhinha. E foi uma das muitas vezes que eu saí por aí atrás de orquídea. Eu saía daqui de madrugada, eu ia na exposição de São Carlos, 6 horas da manhã, Sorocaba, 8 horas da manhã, Campinas, corria para dar tempo, pegar Campinas, São Carlos. Lá eu ia na chácara do Alfredo Luiz Pinto Carona da Silva, comprava as orquídeas dele. Esse homem era um piloto de Fórmula 1 para dirigir. Eu chegava na exposição, ele pegava o Dart dele, já colocava luvas na mão, pegava, era um tufão. Levava na chácara, eu escolhia, fazia cheque. Eu comprava dele porque ele vendia a prazo. Comprar de uma vez só os pés de galinha não dava. Então ele fazia vários cheques. As últimas que eu comprei, já comprei frente. Tenho tudo registrado isso. Então não foi fácil. Hoje não, hoje você vem para você não precisa ir. Então eu queria agradecer a oportunidade do Fábio para mim contar essas histórias aqui. Já foi falado para mim fazer um livro. Talvez não dê matéria para um livro, mas um bom bate-papo, um bom conselho, uma boa conversa, isso a gente tem, lembra, né? Seu Alaor mesmo devia ter deixado muita coisa registrada. Talvez ele escolheu eu. Tenho muita história dele para contar ainda. Numa outra ocasião vou contar algumas histórias que aconteceu com ele na Amazônia. Hoje já não aconteceria mais assim. Que hoje o negócio lá é crime. Matam quem vai pesquisar atrás de uma planta, essas coisas. Se sabe recentemente o que aconteceu. Aquele tempo não. Não tinha isso daí lá ainda. Não estava instalada essa situação. Mas tem muitos fatos tristes que aconteceram quando ele esteve lá. Eu gostaria de contar numa outra gravação aqui com o Fábio. Mas queria agradecer muito a oportunidade. O que tiver aqui, vou procurar passar para vocês aí pelo Fábio. São só histórias, né? É bom contar para não ficar esquecida, porque às vezes você não conta e alguém perde a oportunidade de saber como que as coisas vieram acontecendo. Então é isso aí, agradeço muito, Fábio. Deus abençoe muito você. Obrigado. Eu que agradeço, Carlinhos. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything